Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar uma história comovente. O caso de Abril Pérez. O termo feminicídio foi introduzido pela primeira vez em meados da década de 1970, originalmente denotando crimes em que homens tiravam a vida de mulheres por ódio baseado em gênero. Ao longo dos anos, no entanto, a definição evoluiu e varia entre países, dependendo do contexto cultural. Na maioria dos lugares, é classificado como um crime grave contra mulheres, incluindo agressão, mutilação ou morte, causada por homens em meio à animosidade baseada em gênero. Frequentemente se diz que as mulheres permitem ser maltratadas, não denunciando a polícia ou deixando os homens que lhes causam sofrimento emocional e físico, e às vezes até continuando a viver com alguém que pode tirar suas vidas a qualquer momento. Essa afirmação é apenas parcialmente verdadeira, pois em alguns países a lei inerentemente favorece os homens, dando-lhes confiança de que não enfrentarão repercussões. A história de uma jovem chamada Abril Pérez é um dos exemplos mais vívidos de como o feminicídio prospera entre os setores afluentes da sociedade mexicana. Ela e seu marido, Juan Carlos Garcia Sanches, eram indivíduos ricos e respeitados, ocupando cargos executivos em grandes empresas, e de fora, seu casamento parecia impecável. No entanto, isso não impediu o homem de abusar de sua esposa ao longo dos anos e, eventualmente, fazer com que outra pessoa tirasse sua vida violentamente. Ele também arriscou as vidas de seus filhos. Até hoje, este caso permanece sem solução, e todos, exceto o perpetrador principal, foram punidos. O início de uma tragédia. Abril Sagaon Pérez nasceu em 18 de novembro de 1971 em Monterrey, no nordeste do México, e era a segunda de 3 filhos dos pais Maria del Socorro Sagaon e Manuel Pérez. Criada ao lado de seu irmão mais velho Javier e sua irmã mais nova Ana, a família vivia modestamente. Seus pais faziam tudo o possível para proporcionar aos filhos uma boa educação e motivá-los a aspirar a uma vida melhor. Todas as crianças se destacaram na escola, envolvendo-se em música, esportes e outros talentos. Abril, em particular, mostrou talento para matemática e habilidades empreendedoras desde cedo. Ela era uma leitora ávida e a melhor aluna de sua classe. Na adolescência, Abril começou a trabalhar para alcançar independência financeira. Era frugal e sempre tinha economias desde seus dias escolares. Ela era muito disciplinada, capaz de planejar e gerenciar seu tempo eficazmente. Sonhava em obter uma educação superior de alta qualidade para garantir um emprego bem remunerado, com oportunidades de avanço na carreira. Após terminar o ensino médio, Abril foi admitida na universidade mais prestigiada de Nuevo León, onde obteve um mestrado em Finanças e Administração de Empresas. Seus colegas a descreviam como inteligente, incrivelmente focada e ambiciosa, mas também alegre, bondosa e sempre pronta para ajudar os outros. Uma carreira promissora. Após se formar, Pérez foi contratada no departamento de vendas de uma das maiores e mais rápidas empresas em crescimento do país. Alguns anos depois, ela se aventurou nas vendas digitais, um novo campo em expansão, e percebeu que esta era sua vocação. Subindo rapidamente na hierarquia, ela se tornou diretora executiva da empresa em 2 anos. Abril era jovem, bonita, bem-sucedida, ambiciosa e avançava constantemente em direção à vida que sempre sonhou. Ela construiu uma carreira brilhante, apoiou sua família e estava cheia de planos para o futuro. No entanto, sua vida pessoal permanecia instável, o que decepcionou seus entes queridos. Mesmo assim, ela estava confiante de que encontraria o amor verdadeiro e viveria uma vida longa e feliz. Pouco sabia Pérez como seu casamento com o homem perfeito acabaria. O encontro fatídico. Em meados da década de 1990, enquanto a carreira de Abril estava em ascensão, o destino a uniu a um jovem chamado Juan Carlos Garcia Sanches. Ele era apenas 3 anos mais velho que ela e igualmente ambicioso em termos de carreira, o que a atraiu muito. Em troca, ele ficou cativado por sua beleza, charme, bondade e sorriso desarmante, combinados com um intelecto aguçado e uma determinação notável. Sanches era formado por uma prestigiosa Universidade de Ciência e Tecnologia, onde se destacou no Departamento de Economia e Comércio.
Ele continuou seus estudos nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, após o que retornou ao México e construiu uma carreira de sucesso no campo relativamente novo do comércio eletrônico. Os jovens profissionais se conheceram em uma conferência dedicada às mais recentes tecnologias financeiras. Eles se cruzaram várias vezes, pois suas empresas colaboravam em projetos conjuntos, e eventualmente Juan Carlos percebeu que havia se apaixonado por esta beleza inteligente. Através de conhecidos mútuos, ele obteve seu número de telefone e decidiu convidar Pérez para um encontro. Os sentimentos eram mútuos. Ela também achou este homem educado e cordato, capaz de manter uma conversa sobre quase qualquer tópico, atraente e interessante. Seu relacionamento se desenvolveu rapidamente e, em 1998, o casal decidiu formalizar sua relação com um casamento. Até então, ambos haviam alcançado considerável sucesso na carreira e estavam envolvidos no desenvolvimento de lojas online, uma direção muito promissora. Sua vida se assemelhava a um verdadeiro conto de fadas, provocando inveja e admiração entre seus pares. A máscara da família perfeita. Não foi até 2001, após 3 anos de casamento, que o casal deu as boas-vindas à sua tão esperada primeira filha, a quem chamaram de Ana Cecília. Abril, aos 30 anos, estava radiante, pois a chegada da criança marcava um novo capítulo em suas vidas. Seu marido também parecia feliz, tratando a recém-nascida com ternura e admiração. 2 anos depois, Abril deu ao seu amado um filho, a quem chamaram de Juan Carlos Jr. Mais 2 anos se passaram e a família deu as boas-vindas a um terceiro filho, um menino chamado Júlio Andreas. Vale notar que a jovem mãe mal tirava licença maternidade e conseguia combinar brilhantemente as responsabilidades parentais com o avanço de sua carreira. Ela preparava apenas refeições caseiras, ajudava as crianças com as tarefas escolares, as levava para atividades esportivas e se esforçava para ser não apenas uma mãe ideal, mas também sua melhor amiga. Por fora, a família Pérez Sanches parecia perfeita em todos os aspectos. Ricos, bem-sucedidos, criando 3 filhos maravilhosos, tendo tudo o que se poderia desejar e parecendo muito felizes. Mas as aparências podem enganar. O que acontecia dentro de sua casa permaneceu desconhecido, até mesmo para os parentes mais próximos do casal por muito tempo. O pesadelo começa. Na realidade, Juan Carlos mostrou sua verdadeira natureza nos primeiros anos de vida juntos. Ele era temperamental, agressivo e bastante duro, intolerante a compromissos, insistindo que tudo tinha que ser exatamente como ele queria. Mas Abril estava apaixonada e inicialmente pensou que, com o tempo, ela se acostumaria e seu caráter se suavizaria. Além disso, seus projetos conjuntos os uniam. Eles trabalhavam em direção a um objetivo comum e seu trabalho em equipe produziu resultados impressionantes, inclusive financeiramente. No entanto, com o tempo, ele se tornou mais irritável e as altercações verbais escalaram para confrontos físicos. Após o nascimento da primeira filha, o marido se suavizou brevemente, tentando manter suas emoções sob controle, mas não durou muito. O mesmo aconteceu após o nascimento do filho mais velho, mas quando o terceiro filho nasceu, ele não tentava mais ser um bom pai ou marido. Juan Carlos desabafava sua raiva, emoções negativas ou apenas mau humor em sua esposa, não poupando sentimentos. Ele insultava e menosprezava a mãe de seus filhos, e suas lágrimas pareciam elevar seu espírito. Ele então começou a prejudicar fisicamente sua esposa regularmente, muitas vezes fazendo isso de uma maneira que não deixava marcas visíveis em partes expostas de seu corpo. Assim, ela podia esconder os hematomas sob as roupas ou mascará-los com maquiagem. Tudo isso era feito com um propósito simples: proteger sua reputação impecável e orgulhar-se de ser considerado um homem de família modelo, marido e pai amoroso. Abril permaneceu em silêncio por anos, tentando não contar nem mesmo a sua irmã e mãe sobre o pesadelo em curso. Ela ganhava bem e poderia ter criado os filhos sozinha, proporcionando-lhes uma boa educação e uma criação estável. Mas seu marido era um homem rico e muito influente, e ele poderia facilmente tirar as crianças dela através dos tribunais. Sabendo como Juan Carlos realmente era,
Pérez não suportava a ideia de sua filha e filhos ficarem sozinhos com um verdadeiro monstro capaz de qualquer coisa. Tentativas de escape. À medida que 2010 se aproximava, a situação dentro da família escalou ao seu limite, a ponto de aqueles que antes consideravam este lar ideal começarem a suspeitar que algo terrível estava acontecendo lá dentro. Abril não estava apenas subjugada, mas profundamente angustiada, visivelmente magra, dormindo mal e frequentemente tinha hematomas no rosto e no corpo que se tornavam cada vez mais difíceis de esconder e impossíveis de explicar. Juan Carlos mantinha uma postura calma e confiante, fingindo que nada estava errado em público. Ele continuava a desempenhar o papel de marido amoroso e atencioso, interagindo com sua esposa de maneira educada e afetuosa. Mas em casa, ele se transformava em um monstro, tornando cada vez mais perigoso estar perto dele. Apesar dos apelos dos entes queridos para se divorciar, Abril insistia teimosamente que tudo estava bem e que ela lidaria com os problemas com seu marido sozinha. 2014 marcou o auge da carreira de Sanches, quando ele se tornou o chefe de uma grande empresa comercial e uma das pessoas mais influentes no campo. Após esta promoção, a família se mudou para a cidade do México e se estabeleceu em uma grande casa em um dos melhores bairros da capital. Seus filhos frequentavam uma escola particular de elite, e uma Pérez atormentada sinceramente esperava que a mudança e a completa mudança de ambiente afetassem positivamente seu relacionamento. Contrariamente às expectativas, o homem mudado continuou a prejudicar fisicamente e insultar sua esposa, cada vez mais fazendo isso na frente de seus filhos. Além disso, Juan Carlos começou a acusar sua esposa de infidelidade sem fundamento, e sempre que ela tentava se defender, ele recorria aos punhos. Alegando que encontraria evidências de sua deslealdade, ele monitorava seu telefone e e-mails, proibiu-a de usar mídias sociais e, mais tarde, não encontrando evidências, até contratou um detetive particular para seguir Abril e fotografar qualquer homem que se aproximasse dela. 2 tentativas contra sua vida. Por mais 4 anos, a mulher tentou de tudo para salvar seu casamento, embora o comportamento de seu marido se tornasse totalmente insuportável. Ela vivia em um pesadelo interminável que externamente parecia uma união feliz e bem-sucedida. Muitos até invejavam Abril, pois ela tinha um marido tão proeminente, influente, rico e, como muitos pensavam, atencioso. Em 2018, a família Sanches viajou para Monterrey para celebrar o Natal católico com a família Pérez. No entanto, Juan Carlos se comportou em relação à sua esposa como estava acostumado, não se esquivando de seus pais, que ficaram horrorizados com o que testemunharam. Naquele momento, a mulher percebeu que as coisas não podiam continuar assim e informou seu marido que entraria com pedido de divórcio assim que retornassem à cidade do México. Ao ouvir isso, em um acesso de raiva, ele agarrou sua garganta e apertou tão forte que ela quase perdeu a consciência. Apenas sua mãe, Maria del Socorro, entrando no quarto e dando o alarme, evitou uma tragédia. Quando a família retornou para sua casa na capital, Abril, preparando-se para o divórcio, mudou-se do quarto conjugal para um pequeno quarto de hóspedes, mas isso não a salvou do tirano. Na manhã de 4 de janeiro, enquanto ela ainda dormia, seu marido entrou no quarto segurando um taco de beisebol. Ele a golpeou fortemente na cabeça e estava prestes a balançar novamente. Meio acordada, Pérez mal entendia o que estava acontecendo, mas conseguiu escorregar da cama bem a tempo, literalmente salvando sua própria vida. A mulher começou a gritar e as crianças correram para o quarto, tendo ouvido o barulho. O filho mais novo protegeu sua mãe com seu corpo, enquanto o filho mais velho tirou o taco de seu pai. Junto com sua mãe, eles fugiram de casa e se dirigiram ao hospital, já que Abril precisava de atendimento médico. Os médicos diagnosticaram uma concussão grave e uma laceração profunda acima da sobrancelha, que precisou de pontos. Conflito conjugal. Assim que sua esposa e filhos deixaram a casa, Juan Carlos contatou seu advogado para explicar a situação e pediu ajuda para resolvê-la. Ele também postou em sua página de mídia social, alegando que sua esposa o havia traído, era infiel e pretendia deixá-lo por outro homem, levando seus filhos e tentando levar todos os bens adquiridos em conjunto.
Além disso, ele alegou que sua esposa havia roubado todo o dinheiro do cofre da casa e que quando ele tentou impedi-la, ela o feriu com uma faca no ombro. Como prova, ele postou fotos de uma faca ensanguentada e manchas marrons no chão. No entanto, o sangue no chão era na verdade de Abril, de seu próprio quarto, e a foto da faca foi tirada da internet. Mesmo assim, os amigos de Sanches acreditaram em sua história e começaram a compartilhar e repostar ativamente seu relato em suas páginas pessoais de mídia social. Enquanto ainda estava no hospital, Pérez registrou uma queixa policial contra seu marido, acusando-o de tentar tirar sua vida. Após receber alta, ela se mudou de casa, levando seus filhos, sobre os quais obteve a custódia temporária exclusiva. Sua filha mais velha, então uma adulta que havia terminado a escola e se mudado para outra cidade para a faculdade, também ficou do lado de sua mãe, condenando o comportamento cruel e inaceitável de seu pai. Sanches foi ordenado a pagar pensão alimentícia para sua ex-esposa e filhos, enquanto eles ficassem com a mãe. Embora o valor fosse bastante pequeno, cerca de $300, com o qual ele discordava. Ele mesmo enfrentava uma potencial sentença de prisão. Mas o influente empresário estava confiante de que permaneceria livre e evitaria qualquer punição. Depois de suportar tal pesadelo, Abril decidiu retornar à sua Monterrey natal, para a casa de seus pais, levando seus filhos com ela. Foi lá que ela entrou com o pedido de divórcio, e de lá ela monitorou a situação. Enquanto isso, ela começou a oferecer ajuda e consultas online para mulheres em situações semelhantes, e planejava abrir um centro de assistência psicológica e jurídica para vítimas de violência doméstica. Sistema de justiça corrupto. Somente em setembro de 2019, 8 meses e meio após o incidente, Sanches foi finalmente preso sob acusações de feminicídio, infligir danos corporais e tentar tirar a vida de sua esposa. Ele foi colocado na prisão, onde passou mais de um mês. Mas até novembro daquele ano, ele conseguiu apelar da decisão de detenção preventiva e foi libertado. O caso foi presidido pelo juiz Federico Mosco Gonzalez, que inesperadamente o reclassificou, levando a um novo julgamento. Durante o julgamento, fotografias de Pérez do hospital e registros de seu prontuário médico não foram apresentados, e os testemunhos da mulher e de seus filhos foram considerados fundamentos insuficientes para deter Juan Carlos. Além disso, o réu insistiu que sua ex-esposa estava virando as crianças contra ele. O réu foi libertado diretamente da sala do tribunal, pois o juiz Federico Mosco considerou que suas ações não representavam uma ameaça direta à vida da vítima. Segundo o juiz, se Sanches realmente tivesse a intenção de tirar a vida de sua esposa, ele teria concluído, especialmente porque ela estava dormindo durante o ataque e incapaz de resistir. Abril ficou chocada e assustada com esse rumo dos acontecimentos. Ela percebeu que seu ex-marido havia utilizado todas as suas conexões e pagado as pessoas certas para ser libertado, colocando ela e seus filhos em perigo. Ela enviou uma carta oficial ao juiz expressando medo por sua vida, mas não teve impacto na situação. Imediatamente após ser libertado, Juan Carlos iniciou processos legais contra sua ex-esposa pela custódia de seus filhos. Ele forçou ela e as crianças a retornarem à cidade do México para comparecer às sessões do tribunal. Caso contrário, o assunto poderia ser resolvido à revelia, não a seu favor. Então, ela foi compelida a retornar à capital. Tragédia testemunhada pelas crianças. Em 25 de novembro, Abril chegou à cidade do México com seus filhos. Ela genuinamente temia o homem com quem havia vivido por muitos anos e não queria encontrá-lo desnecessariamente. Ela planejava deixar a cidade no mesmo dia após a audiência e já havia comprado passagens aéreas, o que Juan Carlos sabia. Ironicamente, naquele dia, uma manifestação em massa contra a violência baseada em gênero estava acontecendo na capital. Imediatamente após a sessão do tribunal, a mulher, junto com seus filhos e seu advogado, entrou em um carro em direção ao aeroporto, mas eles nunca chegaram ao seu destino. Em um semáforo, um motociclista se aproximou do lado do carro, inesperadamente sacou uma arma e atirou 2 vezes em Pérez, que estava sentada no banco do passageiro da frente, antes de fugir rapidamente. Uma das balas passou e roçou o filho mais novo, que estava sentado no banco de trás, mas felizmente nenhuma das crianças ficou gravemente ferida. A mulher ferida foi rapidamente levada ao hospital mais próximo,
onde os médicos lutaram desesperadamente por mais de 6 horas para salvar sua vida. Infelizmente, devido a ferimentos graves e perda significativa de sangue, eles não conseguiram salvar Abril, de 48 anos, que faleceu naquela noite. Os pais, irmão e irmã da vítima voaram para a capital imediatamente e instaram as autoridades a prender Juan Carlos, convencidos de que ele estava por trás deste ato brutal que ocorreu na frente das crianças. No entanto, as forças da lei tinham uma visão diferente, afirmando que sem identificar o atirador, era difícil discutir seus motivos e não se podia afirmar definitivamente que era um assassino de aluguel enviado por Sanches. O caso não foi classificado como feminicídio até uma investigação mais aprofundada. Previsivelmente, Juan Carlos permaneceu livre e a polícia começou a procurar pelo atirador, o que poderia levar um período prolongado. As crianças órfãs foram temporariamente colocadas sob os cuidados de seus parentes maternos, enquanto seu pai se preparava para lutar por elas no tribunal novamente. A irmã de Abril escreveu uma postagem raivosa em sua conta de mídia social, culpando abertamente Sanches pelo incidente, mas sua página logo foi bloqueada e depois excluída. Mesmo assim, a família decidiu lutar e chamar a atenção pública para o caso, destacando que o ataque a Pérez aconteceu no dia dedicado à luta contra a violência baseada em gênero. A busca por justiça. Os parentes da vítima conseguiram chamar a atenção para a tragédia que atingiu sua família. Além disso, as pessoas discutiam abertamente numerosos casos em que homens tentavam tirar a vida de mulheres, mas não concluíam e permaneciam livres sem enfrentar qualquer punição. Devido ao significativo clamor público, o Ministério Público Geral do México iniciou uma nova investigação sobre Sanches e também foi instruído a verificar a legalidade das ações dos juízes que o haviam libertado. Os juízes que lidavam com o caso de Juan Carlos foram temporariamente suspensos do trabalho e posteriormente removidos de seus cargos. A política mexicana e defensora dos direitos das mulheres, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmou oficialmente que o caso Pérez havia sido reclassificado como feminicídio e seria novamente investigado. Ela também afirmou que os juízes que haviam libertado Juan Carlos poderiam enfrentar consequências pela morte da mulher se sua culpa fosse provada. O empresário postava regularmente nas mídias sociais, pedindo que o perpetrador de sua ex-esposa fosse encontrado e punido na extensão máxima da lei. Ele também observou que, apesar das divergências entre ele e Abril, ele nunca ousaria prejudicar a mãe de seus filhos, muito menos tirar sua vida na frente de seus filhos. No entanto, sua filha Ana Cecília deixou um comentário furioso em uma dessas postagens, acusando seu pai de crueldade e acompanhando suas palavras com fotos de sua mãe tiradas no hospital após Juan Carlos tê-la atacado com um taco de beisebol. Apesar da repercussão e ampla cobertura da mídia sobre o caso, foi decidido deixar Sanches livre durante a investigação. Ele foi colocado sob uma ordem de restrição e obrigado a se apresentar semanalmente em uma delegacia de polícia. Mas depois que ele não apareceu no horário marcado, um mandado de prisão foi emitido por violar a ordem. Como se poderia adivinhar, ninguém conseguia encontrar o acusado. Descobriu-se que o empresário novamente usou seu dinheiro e conexões para rapidamente deixar o país e entrar nos Estados Unidos. As autoridades mexicanas contataram a Interpol, relatando o fugitivo acusado de um crime grave, e no dia seguinte, Sanches foi declarado procurado quase mundialmente. Desvendando a conspiração. Durante esse tempo, esforços estavam em andamento para localizar o criminoso contratado, que, como se descobriu, não trabalhou sozinho. Imagens de vigilância de câmeras de rua mostraram claramente 2 veículos seguindo o carro do tribunal no qual Abril, seus filhos e seu advogado estavam viajando. O motociclista que mais tarde surgiu e realizou o ato letal parecia estar em constante comunicação com os indivíduos nos carros mencionados, recebendo direções e instruções. Levou meses para os investigadores identificarem apenas alguns dos participantes do incidente, e não foi até 5 de março de 2020 que 2 suspeitos foram presos em conexão com o caso. Surpreendentemente, eles não resistiram à prisão e quase imediatamente começaram a dar depoimentos, esperando mitigar suas sentenças. Foi confirmado que o orquestrador do crime era de fato Juan Carlos,
que havia pago uma quantia substancial, com 7 pessoas diretamente envolvidas na execução do ato. Os primeiros a serem apreendidos foram o motorista de um dos carros de perseguição e o motociclista que disparou os tiros fatais. Descobriu-se que, enquanto estava na prisão, Juan Carlos havia contratado um casal de criminosos experientes para protegê-lo, atuando como seus guarda-costas pessoais. Um desses criminosos foi libertado uma semana antes de Sanches, e o outro foi libertado alguns dias depois dele. Uma vez fora da prisão, o empresário se reconectou com eles, pedindo-lhes para encontrar pessoas confiáveis para realizar a eliminação de uma pessoa, prometendo uma quantia substancial de dinheiro para cada um se fosse bem-sucedido. Quando todos os participantes foram identificados, o orquestrador transferiu o dinheiro prometido e forneceu instruções precisas sobre a rota e o veículo que Abril estaria usando. A parte mais desafiadora do plano acabou sendo atrair sua ex-esposa para a cidade do México. O homem recorreu à chantagem, ameaçando levar as crianças se ela não aparecesse no tribunal. Não restava dúvida de que Sanches era tanto o cliente quanto o organizador do crime, e seu ataque anterior a Abril com um taco de beisebol foi oficialmente classificado como uma tentativa contra sua vida. No entanto, o paradeiro do homem permanecia desconhecido. Até a primavera de 2021, os participantes remanescentes na perpetração comissionada de Pérez foram encontrados e presos. Notavelmente, um deles já estava cumprindo sentença por outro crime na época. Também durante buscas extensivas, a arma usada para fazer os tiros fatais foi encontrada. No total, 9 pessoas associadas ao mesmo grupo criminoso foram detidas, 7 das quais estavam diretamente envolvidas na perseguição e no tiroteio contra Abril. O caso continua. Quase 5 anos após a morte da mulher, o principal suspeito do crime, Juan Carlos Garcia Sanches, continua foragido, com seu paradeiro ainda indeterminado. O indivíduo que puxou o gatilho, tirando a vida de uma mãe de 3 filhos, foi condenado a 52 anos de prisão. Outros 2 criminosos que perseguiram o carro e coordenaram as ações do atirador também foram condenados a 50 anos cada. Os outros participantes presos do incidente ainda estão sob investigação e seu destino ainda não foi decidido. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.